Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso canal, já se inscreva, ative as notificações e venha estudar conosco Direito Penal e Processo Penal focado para quem exerce a advocacia criminal, quem milita no dia a dia da justiça criminal como advogado, enfrenta todas as dificuldades, todos os desafios que nós enfrentamos todos os dias. Hoje nós vamos começar a estudar os incidentes processuais. Exato, incidentes processuais. O que é isso? O que acontece? Como usar? Quando usar? Os incidentes processuais, eles são uma forma de defesa relacionada a questões exclusivas de direito material e direito processual. Você sabe que um direito material é aquele que está ligado à aplicação da lei penal e o processual ele está ligado à aplicação da lei processual. Um trata de a imputação dos fatos, a qualificação jurídica deles, e o outro trata do rito processual, da observância do rito processual. E aí, dentro do mundo do processo penal, no artigo 95 ao artigo 111 do CPP, nós temos a possibilidade de usar incidentes processuais para poder lidar com matérias prejudiciais, matérias preliminares e matérias prejudiciais de mérito. São questões diferentes, né? A matéria prejudicial é aquela que prejudica o julgamento do mérito, ela tem conexão com o direito material. E a matéria preliminar, ela tem conexão com o direito processual. Então, é importante você ter essa discussão. Uma matéria prejudicial pode ser conectada com uma matéria preliminar? Pode sim. Pode haver hipóteses onde isso acontece. Agora, esses incidentes processuais, eles servem para você tratar dessas matérias de forma específica, com a relevância que ela tem, para poder impedir que o processo caminhe com aquele defeito. Um defeito que pode chegar lá na frente e determinar a nulidade do processo inteiro. Mas também, se ele é reconhecido antes, esse defeito pode impedir que o processo penal siga em frente. E aí, dentro dos incidentes processuais, o primeiro que nós vamos estudar são as exceções. Elas estão previstas ali no artigo 95 do CPP. Você já deve ter falado, né? Às vezes os advogados falam muito, o juiz é suspeito, é um juiz parcial, tá? Nós temos, então, regras para o uso das exceções com o objetivo de questionar essas matérias. O artigo 95, ele traz a possibilidade das exceções de suspeição, a primeira delas, suspeição do juízo, incompetência do juízo, exceção de litispendência, exceção de ilegitimidade de parte, exceção de coisa julgada. O que é muito importante você saber que no momento em que você identifica esse problema, você precisa usar a exceção. Porque se você não o fizer, vai acontecer o fenômeno da perempção. Você vai ter a perda do direito de usar a exceção. Por quê?
você não fez no momento imediato, quando tomou conhecimento do fato. Eu vou te dar um exemplo, que até é um exemplo que eu não gosto muito, mas ele acontece no dia a dia. Você sabe que a regra para fixação de competência do juízo a primeira regra é qual? É o local do fato. Em ratione loci, né? Os professores gostam de usar. Então, a fixação de competência do juízo para julgar aquele crime, ela se dá em primeiro momento em razão do local onde o crime aconteceu. Vou te dar o exemplo. O crime aconteceu no município de Piúma, mas vamos mudar, no município de Guarapari, a região de Praia Gostosa aqui do meu estado, só que ele foi autuado pelo delegado de polícia de Piúma. Flagrante foi registrado na delegacia de Piúma. E o Ministério Público não prestou atenção, ele foi propôs a ação penal em Piúma. Só que o fato criminoso aconteceu em Guarapari. Então, você, advogado, no exercício da defesa, quando você percebe que há um erro na fixação do juízo, o primeiro passo que você precisa fazer antes de apresentar a resposta à acusação do seu cliente é apresentar uma exceção de incompetência do juízo. Você vai mostrar para aquele juiz que ele é incompetente para julgar o caso em razão do local onde o fato aconteceu. Tá? Você precisa fazer isso de imediato, no início da defesa. Porque se você não fizer, você deixar para fazer isso dentro da peça de resposta à acusação ou depois numa peça autônoma da resposta à acusação, o que vai acontecer? O juiz ele vai dizer, olha, você perdeu o prazo para fazer isso, precluiu a sua oportunidade de arguir a incompetência do juízo. E essa competência, ela foi prorrogada. Ela foi prorrogada do juízo de Guarapari para o juízo de Piúma. Por quê? Porque quando ele deu o despacho admitindo a denúncia, e você não questionou de imediato, você veio e respondeu como se ele efetivamente fosse o juiz prevento, o juiz natural da causa, você permitiu que fosse prorrogada a competência para ele. Entendeu bem o assunto? Conseguiu entender? Então, a exceção de incompetência do juízo, ela precisa ser arguída de imediato, de plano. Logo quando você vê o caso, viu que tem esse problema na fixação da regra de competência, você tem que arguí-lo, tá? Porque se você não o fizer, vai perder a oportunidade e vai ter um prejuízo ao seu cliente. Eu vou te dar um exemplo clássico aqui no Brasil, para a gente encerrar, e a gente concentrou aqui, né, o início dos estudos dos incidentes processuais, estudando as exceções, e começamos com a exceção de incompetência do juízo. Vou te dar o exemplo do presidente Lula, quando ele foi preso na Operação Lava Jato. O presidente Lula foi preso e processado pela Operação Lava Jato lá no Paraná, em Curitiba. O juiz Sérgio Moro lá avocou para ele. Quando eu digo avocou, por quê? Porque os fatos que envolviam o presidente Lula, esses fatos aconteceram na capital federal. Eles aconteceram em Brasília. Então, o juízo competente para julgar o presidente Lula, ele já tinha perdido a prerrogativa de foro, ele já não era mais presidente, era o juízo federal do Distrito Federal de Brasília. Não era o juízo de Curitiba. A defesa do presidente Lula, muito competente, muito diligente,
de plano arguiu a exceção de competência. Eles perderam, né? O Sérgio Moro ele não queria reconhecer, ele não queria anular o processo, mas contra essa decisão coube recurso. Então eles apelaram, foram para o TRF da 4ª Região, que fica no Rio Grande do Sul, perderam no Rio Grande do Sul, fizeram recurso ao Superior Tribunal de Justiça, perderam, e aí fizeram recurso, fizeram um habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal com essa matéria, que é uma matéria de direito processual, regra de fixação de competência. Agora percebam que eles iniciaram a discussão por meio do instrumento processual correto, que é a exceção de incompetência. Se eles não tivessem feito desta forma, eu duvido que eles teriam o sucesso que eles tiveram, mesmo em se tratando do presidente Lula, um homem que tem grande influência no país inteiro, até mesmo dentro do Poder Judiciário. Deu certo porque a defesa seguiu o caminho certo, a estratégia correta, que é a estratégia prevista no CPP, tá? Então eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre incidentes processuais e começando pelas exceções, a exceção de incompetência do juízo. Um grande abraço para você. Mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe. Também deixe seu comentário, faça sua crítica, deixe aí uma sugestão de vídeo que nós vamos nos comunicar com você. Deus te abençoe sempre.